início, assim. Então, assim, aí você entra assim, pô, aí você tá falando de quadrinhos. Então, assim, aí eu fui nessa coisa do desenho e tinha um texto imenso. Eu falei, não vai caber, né? Tipo assim, texto com desenho, né? Assim, aquele desenho que você fez todo, tipo assim, vai sumir atrás daquelas letrinhas. Então, assim, as letrinhas também fazem parte do projeto gráfico e tudo mais. Então, assim, isso já começou a entrar, entendeu? Assim, como é que você vai falar tudo aquilo que você falou, resumidamente, para não sujar o desenho? Então, assim, aí você começa a entender que detalhes não são muito bem-vindos, mas você fala, mas esse desenho tem tanto detalhe bonito, assim. E aí você começa a fazer cortes, né? Geralmente eu fazia desenhos maiores, e aí entendendo até onde eu posso cortar para entrar o texto, para não, sabe? Tipo assim, mas não é uma história em quadrinho onde tem aquela bola voando, fazendo, né? Tipo assim, senão, não, cara, tem 400 desenhos, um livro de 200 e poucas páginas, não, tem isso também, né? Tem um limite, né? Você não pode fazer um livro de 600 páginas porque você vai fazer VUM no avião, ou POU, né? Então, teve que colocar toda essa onomatopeia no meio disso tudo, e eu entreguei esse trabalho assim para o Lobo, né? Na verdade, no dia 30, eu comecei a fazer uns testes de cor e tal, porque eu fiz tudo em PB, mas aí em algum momento, no início desse ano, eu entrei aqui na internet, estava lá um lance da Brasa, né? Que eles estavam. E era assim, meu aniversário é dia 30 de janeiro e eu descobri que era o dia do quadrinho nacional também. Sim, sabe? exatamente. Né? Então, assim, eu descobri assim, nesse janeiro isso, né? E aí ele tava fazendo, aí eu entrei e falei, pô, que legal. E eu doido para sair do Rio, né, cara? Eu tava doido para passear. Eu falei, cara, quero ir para Porto Alegre, que é um lugar maneiríssimo, né? E tentando achar meio assim, sabe? Tudo assim, que meio que várias coisas que ele querendo ir lá e dando uma indireta. Eu falei, vem cá, louco, tu não quer saber? Ele, quero saber. E, cara, daí em diante a gente se entendeu pra caramba. Eu falei, cara, isso tem que lançar agora. Eu comecei a pesquisar uma forma até de fazer isso de forma independente, mas eu vi que ia ser. Eu não estou afim de ficar tropeçando em livro na minha sala. E aí foi, cara, deu tudo muito certo. E a gente está trabalhando ainda. Na verdade, a gente fez o pré-lançamento ainda, né? O livro vai sair agora em outubro, né? Em outubro, né? Exatamente. Perdão. Não, eu só perguntar pro. Não, fala, só ressaltando só que está em campanha, né? Está em pré-venda nesse momento. Está em campanha. Depois eu vou colocar, quando eu subir o vídeo, eu vou colocar o link da campanha ali na descrição. O Marcelo está falando, né, que foi lá na época, comprou o aparelho, começou a brincar, não sei o que e tal. Mas eu queria saber de você, de onde veio a ideia de colocar essa história em quadrinhos? Qual foi o gatilho? Então, meio que eu falei, assim, a história é que eu acho que eu vivi, a vida que eu vivo, tipo assim, eu gosto muito, eu acho bem interessante, e ela desperta interesse, né, cara, assim, o músico, o Renato Russo, então, assim, eu comecei a Legião Urbana com o Renato desde o início, ele era meu amigo antes da Legião, e todo esse movimento de música que rola do Capital, Alessial e Plebe Rua, são todos meus amigos de infância, que a gente começou, que nos conhecemos em Brasília, numa cidade maluca, né? Que a gente fala, que a gente brinca que Brasília faz a gente de cobaia, né? Tipo assim, então é um lugar diferente, né? Então coisas diferentes acontecendo, né? E a música, a forma que a gente se enveredou nisso, e na onde foi dar, né? E as pessoas que a gente conheceu, assim, e o que aconteceu no meio do caminho. Então, assim, eu sempre vi isso de uma forma legal, divertida, assim, né? Que se enquadra nesse formato, né? Assim, na verdade, já foram feitos filmes, né? Tipo assim, dessa história toda. Me colocaram lá no filme, eu entro mudo e saio calado, eu acho ótimo. Então, assim, eu falar o que eu quero dizer, né? Então, assim, eu nunca falei muito e tal, assim, sempre guardei algumas histórias, na verdade, para mim contar, na verdade. Né? Claro. E as histórias estão ali. Mas assim, eu descobri que todas essas histórias já foram contadas também. Todas as histórias que estão ali no meu livro. Só que é contado agora por quem realmente estava ali, entendeu? Tipo assim, eu formei a banda com o Renato numa festinha. Eu vi o Renato como trovador. Eu estou falando do Renato porque as pessoas, né, ficam que falam assim, mas porque eu estava muito junto, né, assim, na parte dali. O livro se chama Minha Banda Preferida de Todos os Tempos. Esse é um mote, porque foram momentos intensos vividos na minha vida ao lado da música e de tocar. Esse é o lance, né?
da história. Agora, assim, mostra como eu nasci, onde eu nasci, lá no interior de São Paulo, que eu tocava, eu comecei tocando em fanfarra, que eu adorava, gosto de nadar, né? Porque eu lembro que a gente na época, a gente estava na EMI gravando um disco, e aí a gente ia muito para a rádio, alguém teve a grande ideia de prensar um LP com as informações e mandar para as rádios. Aí o Renato, era como assim, eu sou o Renato e gosto disso. Aí eu entrava assim, eu sou o Marcelo Bonfá, eu gosto de desenho, sei lá, eu já falei, eu gosto de esportes aquáticos, né? E desenhar. Aí outro falava lá, o Negrete vinha e falava também para esse LP. Então, eu estou falando assim disso porque isso acaba que quando eu comecei assim, na verdade, quando você vê o produto final do negócio, é diferente. Mas mostra o início da banda, as pessoas e alguns shows, algumas passagens, né? Assim, basicamente, assim, que eu acho divertido, assim. Assim, tem alguma história assim no livro que ela merece ser contada como quadrinhos, assim, a melhor maneira de contar essa história é desenhando? Dá um exemplo assim que a gente pode. Um spoilerzinho assim, que dá pra gente. Cara, para mim, tudo que está ali porque, assim, eu me lembro com coisas engraçadas. Por exemplo, sei lá, tem uma história que dos músicos. Estou falando muito com o Fred Nascimento, que tocou com a gente, que é um baita de um músico legal e presenciou momentos engraçadíssimos, e eu presenciei momentos engraçadíssimos e tal. Então, assim, teve um momento, por exemplo, que o Negrete saiu da banda. Então, assim, na verdade, tem coisas que, assim, que eu vejo hoje em dia, eu não sei, porque essa coisa de rede social, que você começa a se deparar com tanta imbecilidade, tanta coisa, assim, que aí eu perco um parâmetro para saber se as pessoas realmente acreditam nisso ou o que está sendo. Então, assim, eu fui colocando alguns pingos nos is e algumas coisas dizem respeito à passagem do Negrete, né? Porque uma vez eu li lá que eu sou responsável pela saída do Negrete. Eu falei, não, eu sou responsável pela entrada do Negrete, né? Quem tirou o Negrete da banda foi o Renato, foi ele mesmo, através do Renato, que chegou um momento, entendeu que ele estava atrapalhando todo mundo. E eu estava num momento muito delicado como baterista sem um baixista numa banda, porque o Negrete não era mais baixista, ele não aparecia desde o início que eu coloquei ele na banda, para suprir uma deficiência que o Renato saiu fora, parou de tocar. Semanas antes da gente gravar o primeiro disco, o Renato decidiu não tocar mais baixo, cortando os pulsos, né? Tipo assim, as pessoas, eu não sei por que ele fez isso, assim, mas não dava mais para tocar baixo, né? Tipo assim, e a gente ia gravar um disco. Aí eu chamei o Negrete para tocar, e o Negrete tocava, ele gostava de Dead Kennedys, eu gostava de Sex Pistols, né? Tipo assim, então assim, era bem diferente, o ritmo, o andamento e tal. Mas, cara, Brasília era uma província, não tinha trocentos baixistas e músicos, e a gente era amigo, era um moleque, e essa que era a ideia inicial. A gente ser amigo e tocar junto, né? Então, assim, o primeiro disco foi um disco gravado que foi composto muito antes do Negrete entrar. A gente já tocava ao vivo, eu e Dado, o Renato, tal, tipo assim, em shows e tal. Então, assim, teve uma história de passagem de um produtor lá, do Zé, que vem contar um monte de abobrinha, sabe? Tipo assim, a gente nunca precisou de produtor musical, entendeu? Tipo assim, a gente já tinha produzido, inclusive, 3 músicas antes e tal, e ele vem contar umas coisas umas histórias esquisitas aí, sabe? Tipo assim, então, assim, eu coloco um pingo nos is alguma coisa, de uma forma, tento ser o mais educado possível, né? Tipo assim, em algumas questões, e acho que eu consegui ser, né, sem agredir ninguém, como algumas pessoas conseguem agredir facilmente. Eu acho que eu consegui tocar em todas as questões de forma muito respeitosa, e como se me pede um spoiler dessa coisa, assim, eu estava falando de uma coisa e entrei em outra, mas assim, a história dos músicos, por exemplo, quando o Negrete saiu, eu estava num momento que eu queria experimentar novos ritmos, assim, né, com um baixista novo, basicamente, né. Aí o Dado veio propor alguém, aí o Renato falou, não, cara, deixa o Bonfá, que ele é o baterista, deixa ele escolher alguém. Aí eu falei, beleza. Aí, assim, eu escolhi errado de novo. que o Bruno não me ouça. Assim, ele falou que foi ele, eu liguei para ele recentemente, que assim, o Bruno é um baixista que veio, na época, através do Fred. Eu achava que era o Fred que tinha trazido o Bruno, aí falando com ele, o Bruno falou que não foi ele que se colocou na legião. Tocando, eu falei, cara, tudo bem, ainda bem que eu não ouvi vocês malucos falando, eu tenho minha própria versão dessa história, entendeu? E aí então tem uma passagem no estúdio, assim, que os dois saem na porrada, assim, a gente estava ensaiando para fazer uma turnê dentro do estúdio da EMI, a gente ficava locado na EMI, colocava nossas coisas lá e a gente estava ensaiando, né? E de repente estava o Fred e o Bruno
Os caras começaram a brigar de cair em cima do amplificador, blá, blá, blá. Aí o Renato arregala o olho. Sai, bate a porta, pá, vem, deixa eles se matarem. Falou assim. Eu não escrevi deixa eles se matarem. Eu falei, não, deixa eles se entenderem. Porque assim, até as palavras eu tento, né, não falar exatamente o que eu vi, mas foi isso que eu vi. Ele falou, deixa eles se matarem, pá. E os caras brigam lá dentro, aquela quebração, daqui a pouco abre a porta, os caras estão se arrumando, assim, né? Eles se tocaram que, porra, galera, a gente tá numa gig, vai tocar durante alguns anos aí, vai fazer puta show, a gente não pode quebrar o baixo, chutar o negócio, né? Então, assim, eu nem sei por que eles brigaram. Aí, tipo assim, isso estava na historinha, tem quatro, sabe, tem 4 quadrinhos que falam isso, né? E tem 6, na verdade, que depois eles caras voltam e tal. Mas eu não estendo muito. Eu liguei pro Fred e falei, Fred, cara, por que porra, tal? Ele falou, não, a loucura disso tudo é que eu já vou engatilhar em outro assunto, tá? O assunto é o seguinte, que todas as pessoas que eu estava desenhando nessa história em quadrinhos, assim, no momento, assim, porque assim, durante 10 anos eu fui, voltei, e não ficou, assim, em grande parte desses momentos, quando eu estava desenhando essas pessoas, eu encontrava com ela no dia seguinte, na rua. Tipo assim, saca? Tipo assim, Evandro Mesquita, eu encontrei no aeroporto, eu estava uma passagem que eu estava meio na dúvida sobre uma questão que está lá, que a gente abriu o show da Blitz, quando a Blitz estava iniciando, a gente estava em Brasília, nem era o Dado guitarrista ainda. Então, assim, essas sincronicidades. E uma das últimas que eu falei, cara, vou ligar para o Fred, porque eu estou falando dessa briga, eu nem sei qual é, né? Aí eu liguei, Fred, eu queria saber do Bruno, né? Eu falei, baixista, que o Bruno também tá no meio dessa história aí, que a gente viajava de jatinho, né? Teve um momento que a gente começou a viajar de jatinho. Cara, uma vez eu presenciei uma coisa muito louca, a 10 mil metros de altitude, assim, o Bruno comia copo de vidro, sabe? Tipo assim, ele que mastigava o vidro e não acontecia nada, não via sangue, não via porra nenhuma. Tipo assim, eu falei, cara, eu aqui, e o Renato do lado, assim, tipo, você vai ver então aqui quem é mais macho. Brá, pegava também, entendeu? Tipo assim. Que viagem. Caraca, que isso está acontecendo aqui, né? Então, assim, são passagens onde eu conto, na verdade, essas pequenas passagens, para mim, espelham essa transição entre a saída do Negrete e a gente voltando a ser um núcleo, eu, Dado e Renato, como compositores, e precisando de músico para fazer shows na estrada. É claro que depois teve o Mu, teve o Trilha, teve o Tavinho, né, que faleceu, teve assim, teve o Sérgio, teve várias histórias, mas assim, não dá para contar todas, né? E a história do Bruno foi engraçada. Aí eu falei, não, vou ligar para o Fred para saber onde é que anda o Bruno, né? Aí eu falei, Fred, e aí? Cara, não falava com o Fred há 20 anos, né? Aí o Fredinho, assim, mesmo, ele fala, Bonfas, sabe com quem eu falei agora? Eu falei, Bruno. Ele, Bruno! Sabe? Eu falei, sabe, assim, mais uma, né? Eu falei, como é que tá essa história e tal? E aí ele foi contando, essa história foi por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, cara, olha só, eu nem estou entrando em detalhes, inclusive eu nem coloquei teu nome. Ele pode colocar, todo mundo sabe essa história. E eu conversei com os dois, eles falaram que realmente todo mundo sabe, conhece essa passagem. Eu nem sabia, porque eu não sou muito ligado, sacou? Eu não fico, sabe, vendo revista de fofoca, saca?